Se abaixar mais um pouco, ganha aumento. A filha do Gari se abaixou só para ver o nome dele na. Ela olhou para a tela do celular, os dedos hesitantes pairando sobre as mensagens de um ex-colega do trabalho. Você é mais do que pensa. Não deixe que o desprezo dos outros te defina. As palavras pareciam feridas abertas, mesmo depois de tanto tempo. Júlia sempre tivera uma relação difícil com sua história. Filha de um Gari, experimentou o veneno do preconceito nas cores doloridas da infância e na brutalidade do olhar alheio. O eco de risadas cruéis ainda ressoava em seus ouvidos. No passado, os olhares dos vizinhos eram como ganchos, cravados em seu peito. Olha a filha do Gari. Olha, ela se abaixou de novo. A imagem que as pessoas tinham dela era como uma sombra, uma figura a se curvar sob o peso de um legado nada glorioso. Mas quando o pai dela saiu para trabalhar, carregando o cheiro da cidade nas roupas e a dignidade no coração, Júlia sentia uma mistura de orgulho e vê. Ele era a força que mantinha suas esperanças vivas, mas também a fonte das suas inseguranças. Uma noite, ao revisitar essas mensagens, uma faísca acendeu em seu coração. O prédio cinza, onde seu pai se esforçou tanto, agora abrigava um escritório de advocacia. Justiça para quem precisa. Justiça. A palavra soava doce, um convite a desbravar o passado e reescrever a própria história. Com o advogado ao seu lado, Júlia olhou para o vidro polido da entrada do prédio e sentiu um nó na garganta. O que a esperava do outro lado? Um aperto no peito a acompanhava, mas a determinação começava a tomar forma. Vou entrar, vou expor quem eu realmente sou, pensou enquanto suas mãos tremiam. O que encontraria ali? O eco de passos ressoava no corredor à sua frente, como um lembrete feito à força. A luta não era só contra o desprezo alheio, mas principalmente contra o que o desprezo havia feito dentro dela. As portas de vidro se deslizaram, revelando uma sala revestida de mármore e gente bem vestida falando em sussurros. Olhares curiosos se voltaram para ela. Era como se o tempo tivesse parado. Júlia se viu ali, no centro de uma tempestade de expectativa. A tensão elétrica no ar e a voz cálida do advogado ao seu lado a encorajando. Poderia se abaixar mais uma vez? Mas agora, não para humilhar-se. Era o momento de se erguer. E então, quando viu um rosto familiar, um antigo colega da escola, um que sempre a fez se sentir pequena, sentiu um rio de emoções transbordar. Lembranças do passado a golpeavam como pedras. Seria ele um novo bicho-papão? Ou haveria algo ali que a ajudaria a entender quem realmente era? Suspiros de expectativa preencheram o ambiente. Júlia sabia que cada escolha agora ressoava como um grito por justiça, mas de uma forma ou de outra, aquilo não era só sobre vencer. Era sobre se autodescobrir. Um mistério muito maior que suas vitórias pessoais estava ali, à espreita. E o que ela descobriria ao encarar de frente essa figura do passado? As perguntas ficavam mais densas a cada segundo, e o futuro parecia tão indeterminado quanto a vontade de seguir em frente. A coragem pulsava, mas a dúvida também. Júlia estava pronta para se abaixar novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de quá? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Júlia respirou fundo, um nó na garganta apertando ainda mais quando seus olhos se encontraram com o colega da escola. O passado a encarava, como um fantasma desejando diálogo,
e o corredor parecia encolher em volta dela. As risadas do passado, aquelas que atormentavam seu coração, tornaram-se irônicas na mente dela agora. Não posso me abaixar, não novamente, pensou, enquanto um arrepio percorreu suas costas. O advogado ao seu lado gentilmente a instigou a caminhar, mas as palavras dele se misturavam ao ruído da sala. Era como um sussurro entre as vozes de pessoas bem vestidas que olhavam para ela, examinando-a como se fosse um estranho em casa. Júlia começou a se perguntar se tudo isso realmente valia a pena. Mas então, um grito estridente cortou o ambiente. É ela! É a filha do Gari! Uma mulher, em pé perto de uma das mesas, quase gritando, segurava o celular como se tivesse descoberto um tesouro. Os olhares se intensificaram e o murmúrio se transformou em uma onda de risos. A única coisa que Júlia conseguia ouvir era o eco daquela frase, um gatilho que relutantemente a lançava de volta à infância. Mas, antes que pudesse reagir, a mulher deslizou o dedo pela tela e exibiu a foto de um homem. Não um desconhecido qualquer, mas sua própria imagem. Júlia ficou paralisada na porta. Mais um flash e o rosto do pai dela apareceu. Ao lado dele, um nome estava exibido em letras garrafais: Crimes em Condomínio. O sorriso da mulher era ameaçador, como se ela segurasse uma bomba prestes a explodir. Os sussurros tornaram-se gritos. Olha isto! Olha o que seu pai fez! Uma onda de sentimentos a atingiu. Confusão, raiva, culpa. A imagem do pai caminhando para trabalhar, lutando contra a vida, agora restringida ao rótulo de criminoso. Júlia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. O advogado a segurou pelo braço, mas até ele parecia chocado. A mulher continuou. Ele esteve envolvido em algo feio. Resgatem os documentos. E como num jogo cruel, outros começaram a puxar os seus celulares, compartilhando links, fotos, detalhes que pareciam cortados por uma faca afiada. Um burburinho inquieto tomou conta da sala e os olhares se tornaram cada vez mais pesados. Filha de bandido, como você pode estar aqui? Cada sussurro a atingia como uma lufada de vento cortante. Ela não estava mais ali para expor a verdade sobre si mesma, mas para enfrentar um passado que ela nunca quis. Foi nesse momento que ela viu uma expressão familiar entre a multidão. Olhos que a haviam visto crescer, mas agora estampavam uma nova, profunda desconfiança. O colega da escola, o que sempre a fez sentir-se pequena, agora tinha um semblante maquiavélico. Era ele quem segurava um dos celulares, a expressão de triunfo desenhada em seu rosto. Descubramos os podres, não é, Júlia? O poder da revelação estava apenas começando. O que era um julgamento apenas baseado no passado, agora se tornara uma luta pela verdade. E no meio daquela avalanche de emoções, surgiu uma pergunta em sua mente. Quem sou eu se o que pensava saber sobre meu pai, sobre mim, era tudo uma mentira? Júlia sentiu a coragem que antes a acompanhava escorregar pelas mãos. E a história dela, que já era digna de uma luta, agora se tornava uma batalha inimaginável. O dia estava apenas começando, mas a sensação de fechamento, ou do que parecia a formação de laços, parecia distante. O futuro? Ela não tinha certa. As vozes à sua volta agora ressoavam em um eco diferente e a verdade estava prestes a mudar tudo, ou nada. Júlia estava paralisada, o peso das palavras a sufocando. O eco de filha de bandido batia em seu coração como um tambor, e as risadas à sua volta tornavam-se um rugido ensurdecedor. Mas nesse instante de caos, ela viu algo cintilar no olhar de seu colega de escola. Não apenas desprezo, mas uma emoção profunda, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Ele levantou o celular, atraiu a atenção e com um ar triunfante anunciou: olha, a filha do Gari não é só uma pobre coitada. A sala ficou em silêncio enquanto ele continuava.
Ela é, na verdade, a herdeira de uma fortuna escondida. O murmúrio se intensificou. Rostos se viraram com curiosidade. A tensão no ar era palpável. Fortuna escondida? Júlia pensou consigo mesma, confusa, o coração batendo mais forte. O passado a perseguia, mas agora tinha uma nova camada. Um enigma para ser desvendado. O colega, vendo a confusão em seu rosto, seguiu em frente. Você sabia que seu pai era mais do que trabalhava nas ruas. Ele tinha ligações com políticos, e não eram limpas. A sala explodia em risadas, alguns até aplaudindo. O mundo que conhecia desmoronava. A mulher que inicialmente revelou a foto do pai de Júlia começou a se aproximar, a malícia nos olhos. Nós sabemos quem ele é, querida. Você só não sabe. E você? Você está prestes a descobrir. A ideia de um segredo sombrio girava em sua mente. A ideia de que seu pai poderia ser alguém importante e talvez terrível incomodava Júlia. Ela se lembrou de todas as vezes que ele falou de honestidade e de trabalho duro. Tudo parecia uma máscara agora. Júlia se sentiu presa entre a expectativa da multidão e a necessidade de saber a verdade. O advogado ao seu lado tentava intervir, mas ela estava perdida. Por que ninguém me contou isso antes? O que mais eles estão escondendo? As perguntas giravam como um redemoinho em sua cabeça. Então, sem avisar, um som estrondoso cortou a sala. A porta principal se abriu com força, e uma mulher entrou, a expressão determinada. Ela segurava um envelope manchado, os olhos abertos, como se carregasse o peso do mundo. Eu não devia estar aqui, mas é hora de revelar a verdade. Júlia, seu pai, ele... O silêncio que se seguiu era tão intenso que podia ser cortado com uma faca. Júlia era como uma marionete levada por uma corrente invisível. A mulher prosseguiu, balançando o envelope como se fosse uma arma. Seu pai não era apenas um gari. Ele era um agente duplo. Ele estava infiltrado. As palavras ficaram presas em sua garganta, o medo visível em seu rosto. Ele estava investigando um grande esquema de corrupção que envolve pessoas aqui. As vozes começaram a sussurrar novamente, cada murmúrio alimentando a incerteza de Júlia. Como o que ela conhecia podia se transformar tão rapidamente em algo tão sombrio? A realidade que pensou que iria encontrar ali estava se moldando em algo completamente diferente. Algo que ela não estava preparada para lidar. O passado tornou-se uma teia emaranhada de mentiras e segredos guardados. Os olhos se voltaram para ela, um foco de expectativa e julgamento. O advogado, agora tenso, olhou para a mulher que tinha rompido a porteira da verdade. Você está absolutamente certa, sussurrou, mas a dúvida estava estampada em seu rosto. Júlia ficou em choque, sem palavras. A ideia de seu pai, alguém que sempre admirou, envolvido em um mundo obscuro, parecia um pesadelo. Sua respiração ficou ofegante. Quem sou eu agora? Ela pensou, um nó se formando em sua garganta. Quais eram suas verdadeiras raízes? E o que isso significava para a sua identidade? As revelações estavam apenas começando. O caldeirão emocional borbulhava. E a sala parecia se tornar um campo de batalha de verdades, mentiras e julgamentos. Júlia estava presa no olho do furacão, mas a busca por respostas a impelia adiante. O que mais ela descobriria? E o que sua vida se tornaria agora? O futuro estava tão incerto quanto o passado que descobria. Júlia estava paralisada, o peso das palavras a sufocando. O eco de filha de bandido batia em seu coração como um tambor, e as risadas à sua volta tornavam-se um rugido ensurdecedor. Mas nesse instante de caos, ela viu algo cintilar no olhar de seu colega de escola. Não apenas desprezo, mas uma emoção profunda, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Ele levantou o celular, atraiu a atenção e com um ar triunfante anunciou: "Olha, a filha do gari não é só uma pobre coitada." A sala ficou em silêncio enquanto ele continuava.
Ela é, na verdade, a herdeira de uma fortuna escondida. O murmúrio se intensificou. Rostos se viraram com curiosidade. A tensão no ar era palpável. Fortuna escondida? Júlia pensou consigo mesma, confusa, o coração batendo mais forte. O passado a perseguia, mas agora tinha uma nova camada. Um enigma para ser desvendado. O colega, vendo a confusão em seu rosto, seguiu em frente. Você sabia que seu pai era mais do que trabalhava nas ruas? Ele tinha ligações com políticos, e não eram limpas. A sala explodia em risadas, alguns até aplaudindo. O mundo que conhecia desmoronava. A mulher que inicialmente revelou a foto do pai de Júlia começou a se aproximar, a malícia nos olhos. Nós sabemos quem ele é, querida. Você só não sabe. E você? Você está prestes a descobrir. A ideia de um segredo sombrio girava em sua mente. A ideia de que seu pai poderia ser alguém importante e talvez terrível incomodava Júlia. Ela se lembrou de todas as vezes que ele falou de honestidade, de trabalho duro. Tudo parecia uma máscara agora. Júlia se sentiu presa entre a expectativa da multidão e a necessidade de saber a verdade. O advogado ao seu lado tentava intervir, mas ela estava perdida. Por que ninguém me contou isso antes? O que mais eles estão escondendo? As perguntas giravam como um redemoinho em sua cabeça. Então, sem avisar, um som estrondoso cortou a sala. A porta principal se abriu com força e uma mulher entrou, a expressão determinada. Ela segurava um envelope manchado, os olhos abertos como se carregasse o peso do mundo. Eu não devia estar aqui, mas é hora de revelar a verdade. Júlia, seu pai, ele... O silêncio que se seguiu era tão intenso que podia ser cortado com uma faca. Júlia era como uma marionete, levada por uma corrente invisível. A mulher prosseguiu, balançando o envelope como se fosse uma arma. Seu pai não era apenas um gari. Ele era um agente duplo. Ele estava infiltrado. As palavras ficaram presas em sua garganta, o medo visível em seu rosto. Ele estava investigando um grande esquema de corrupção que envolve pessoas aqui. As vozes começaram a sussurrar novamente, cada murmúrio alimentando a incerteza de Júlia. Como o que ela conhecia podia se transformar tão rapidamente em algo tão sombrio? A realidade que pensou que iria encontrar ali estava se moldando em algo completamente diferente. Algo que ela não estava preparada para lidar. O passado tornou-se uma teia emaranhada de mentiras e segredos guardados. Os olhos se voltaram para ela, um foco de expectativa e julgamento. O advogado, agora tenso, olhou para a mulher que tinha rompido a porteira da verdade. Você está absolutamente certa? Sussurrou, mas a dúvida estava estampada em seu rosto. E então, num giro abrupto de eventos, as luzes da sala começaram a piscar. Alguém gritou do fundo. A polícia, eles estão aqui! O murmurinho se transformou em pânico. Júlia observou atônita, enquanto a porta se abria novamente, desta vez revelando oficiais. Todos, mãos ao alto! Um deles apontou diretamente para Júlia. Você está sendo acusada de obstruir a justiça! Atônita. Ela se virou para o advogado. O que está acontecendo? A sala parecia girar. Isso não pode ser verdade. Mas já era tarde. Os policiais avançavam em sua direção. As verdades que pensava conhecer estavam se desfazendo como areia entre os dedos. Aqueles que riam dela agora eram apenas rostos sem expressão. E a revelação do pai dela parecia só ter aquecido o embate que estava por vir. Ela olhou em volta. O desespero crescendo. As pessoas estavam ali, mas ninguém parecia disposto a ajudá-la. Ela estava sozinha, mais isolada do que nunca. A mulher com o envelope havia se esvaído entre a multidão, e a única coisa que restava para Júlia era o peso das acusações. Quem sou eu agora?
A pergunta ecoava em sua mente. Seu passado, suas crenças, tudo parecia um labirinto confuso e escuro. O policial a segurou pelo braço, e enquanto a conduzia para fora da sala, Júlia percebeu que, de alguma forma, tudo havia mudado. A busca por identidade a levara a um lugar que não reconhecia mais. O que mais ela precisaria descobrir? O que o futuro realmente guardava? O desespero tomou conta, e a única certeza era que a verdade, era mais complicada do que jamais poderia imaginar. Júlia estava paralisada, o peso das palavras a sufocando. O eco de filha de bandido batia em seu coração como um tambor, e as risadas à sua volta tornavam-se um rugido ensurdecedor. Mas naquele instante de caos, ela viu algo cintilar no olhar de seu colega de escola. Não apenas desprezo, mas uma emoção profunda, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Ele levantou o celular, atraiu a atenção e com um ar triunfante anunciou: "Olha, a filha do Gari não é só uma pobre coitada." A sala ficou em silêncio, enquanto ele continuou: "Ela é, na verdade, a herdeira de uma fortuna escondida." O murmúrio se intensificou. Rostos se viraram com curiosidade. A tensão no ar era palpável. Fortuna escondida? Júlia pensou consigo mesma, confusa. O coração batendo mais forte. O passado a perseguia, mas agora tinha uma nova camada. Um enigma para ser desvendado. O colega, lendo a confusão no rosto dela, seguiu em frente. "Você sabia que seu pai era mais do que trabalhava nas ruas? Ele tinha ligações com políticos, e não eram limpas." A sala explodia em risadas, alguns até aplaudindo. O mundo que conhecia desmoronava. A mulher que inicialmente revelou a foto do pai de Júlia começou a se aproximar, a malícia nos olhos. "Nós sabemos quem ele é. Querida, você só não sabe. E você? Você está prestes a descobrir." A ideia de um segredo sombrio girava em sua mente. A ideia de que seu pai poderia ser alguém importante e talvez terrível a incomodava profundamente. Júlia se sentiu presa entre a expectativa da multidão e a necessidade de saber a verdade. O advogado ao seu lado tentava intervir, mas ela estava perdida. "Por que ninguém me contou isso antes? O que mais eles estão escondendo?" As perguntas giravam como um redemoinho em sua cabeça. Então, sem avisar, um som estrondoso cortou a sala. A porta principal se abriu com força, e uma mulher entrou, a expressão determinada. Ela segurava um envelope manchado, os olhos abertos como se carregasse o peso do mundo. "Eu não devia estar aqui, mas é hora de revelar a verdade. Júlia, seu pai, ele e..." O silêncio que se seguiu era tão intenso que poderia ser cortado com uma faca. Júlia era como uma marionete levada por uma corrente invisível. A mulher prosseguiu, balançando o envelope como se fosse uma arma. Seu pai não era apenas um gari. Ele era um agente duplo. Ele estava infiltrado. As palavras ficaram presas em sua garganta, o medo visível em seu rosto. Ele estava investigando um grande esquema de corrupção que envolve pessoas aqui. O murmúrio se avolumou novamente. Júlia sentiu seu mundo desmoronar. A ideia de seu pai, alguém que sempre admirou, envolvido em um mundo obscuro, parecia um pesadelo. Todas as lições sobre honestidade que ele lhe ensinara pareciam uma farsa. A sala começou a girar diante dela, e em meio ao desespero, um grito surgiu. "Não!" Uma voz familiar rasgou o silêncio. Era a mãe de Júlia, entrando apressada e com os olhos cheios de pânico. "Júlia, você precisa saber a verdade." O mundo dela mal trinchava e o que mais a abalou foi o que a mãe revelou a seguir. "Eu menti para você. Sobre seu pai, sobre tudo. A fortuna que mencionaram, bem, ela não é dele. É sua, Júlia. Você tem um tio ilegal que pretende tomar tudo. Seu pai se meteu com pessoas perigosas tentando proteger você."
O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Uma onda de emoções tomou conta de Júlia. A sala parecia girar ao seu redor. Medo, confusão e uma pequena faísca de esperança. O que mais ela não sabia? A verdade estava se desdobrando como uma sombra, e Júlia percebeu que a luta dela não era só uma briga por reconhecimento, mas por algo muito mais profundo. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, a porta se abriu novamente. 3 homens, com aspecto feroz, entraram. "Ela não pode sair daqui", um deles rosnou. "Temos contas a acertar. A fortuna é nossa." A sala ficou em silêncio, e os murmúrios se transformaram em um clamor de pânico. A tensão aumentou. Júlia se viu cercada. O destino dela pendia na balança. Tudo o que pensava saber sobre si mesma estava desmoronando. O que agora pareceria um ato heróico tornava-se um labirinto de mentiras e intrigas. O que aconteceria agora? Estava apenas começando a descobrir quem realmente era, e a verdade já exigia dela um preço muito alto. Júlia estava cercada. O medo se espalhou em seu peito quando viu aqueles homens avançando, e seu coração disparou. A sala estava em caos. Gritos, risos e o barulho do pânico. A mulher com o envelope havia desaparecido na confusão, e o peso das revelações a sufocava. Ela olhou para a mãe, cuja expressão havia se transformado em um misto de desespero e alívio. "As coisas não eram o que pareciam, querida. Eu juro que queria te proteger." As palavras da mãe eram quase um eco distante, mas Júlia não conseguia processar nada. Antes que pudesse reagir, um dos homens se aproximou, a mão se movendo de maneira ameaçadora. "Você não pode sair agora, menina. Não até sabermos o que realmente está acontecendo aqui." Os olhares na sala se voltaram para Júlia, que lutava para manter a compostura. Cada gesto seu era analisado, e ela podia sentir a pressão aumentar, como se estivesse sendo esmagada. Alguma coisa não estava certa. As interações, as revelações sobre seu pai, tudo parecia uma grande peça de teatro em que ela era a protagonista ignorante. "Quem é você para me deter?" ela perguntou, a voz tremendo, sabendo que era a última palavra que deveria ter dito. O homem a encarou com um sorriso venenoso. "Você realmente pensa que sabe quem você é? A herdeira? Não há honra nesse legado." O murmurinho na sala intensificou-se. Ela desejou que o chão se abrisse para engoli-la. Tudo parecia um pesadelo. Mal sabia o que mais estava enterrado na verdade de seu pai. E agora, quase não havia mais tempo para entender. A pressão estava insuportável. Então, como se uma cortina fosse levantada, uma mulher adentrou a sala carregando uma pasta grossa. Seus olhos eram implacáveis. "Chega! A verdade precisa ser dita agora." Ela avançou, ignorando os gritos dispersos de interrupção. Júlia reconheceu aquele olhar. Era a advogada que havia representado sua família em uma batalha de herança anos atrás. Sentiu como se um raio a atingisse. "Eu não vim aqui para tirar proveito, mas para expor o que realmente ocorreu." A mulher se posicionou na frente de Júlia, firme, destemida. Os documentos que seu pai guardou não são apenas sobre corrupção. Eles revelam ligações que vão muito além de um simples gari. O ar na sala parecia rarefeito. Esse novo desenrolar desafiava tudo o que Júlia pensava saber. A advogada começou a expor as informações, mas então, de repente, a porta se arrombou. Um homem alto, com um olhar de determinação, entrou. "Júlia, não acredite nela." Ele se virou para a advogada. "Você está errada. Tudo está errado." O homem parecia familiar, mas Júlia não conseguia colocá-lo. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, um traço de esperança se acendeu. "Você precisa saber sobre mim. Sou seu irmão." Longe de ser uma herança ou um roubo, tudo isso envolve muito mais.
Uma guerra em que você é a única a preencher algumas lacunas. O caos e a confusão se transformaram em um turbilhão emocional. O que ele estava realmente dizendo? Seu pai, um homem comum, envolvido em algo tão sombrio, e ela tinha um irmão? O relâmpago de revelações a atingiu com a força de um furacão. Júlia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela mal conhecia seu pai, e agora, descobrir que não era só a filha de um gari, mas filha de alguém que manipulava sombras e intrigas. O que mais haveria naquela história? Júlia, nós precisamos fugir agora. Não temos muito tempo. Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela, enquanto a pressão na sala aumentava, por conta da expectativa e dos olhares cautelosos. A advogada, com um misto de raiva e confusão, tinha certeza de que as coisas estavam prestes a se transformar em um grande conflito. Quem ele realmente era? E o que significava essa nova aliança entre eles? As perguntas surgiam a uma velocidade intensa. Ao mesmo tempo, Júlia sentiu que os laços de confiança, preconceitos e obrigações estavam se desfazendo. O que mais estava reservado para ela? Enquanto se preparava para ouvir a próxima revelação, uma sirene de polícia soou do lado de fora. O tempo estava se esgotando. O que aconteceria agora? Júlia não sabia, mas o futuro era incerto. E as verdades que sairiam à luz seriam as mais devastadoras de todas. Júlia estava cercada. O medo se espalhou em seu peito quando viu aqueles homens avançando, e seu coração disparou. A sala estava em caos. Gritos, risos e o barulho do pânico. A mulher com um envelope havia desaparecido na confusão, e o peso das revelações a sufocava. Ela olhou para a mãe, cuja expressão havia se transformado em um misto de desespero e alívio. As coisas não eram o que pareciam, querida. Eu juro que queria te proteger. As palavras da mãe eram quase um eco distante, mas Júlia não conseguia processar nada. Antes que pudesse reagir, um dos homens se aproximou, a mão se movendo de maneira ameaçadora. Você não pode sair agora. Menina, não até sabermos o que realmente está acontecendo aqui. Os olhares na sala se voltaram para Júlia, que lutava para manter a compostura. Cada gesto seu era analisado, e ela podia sentir a pressão aumentar, como se estivesse sendo esmagada. Alguma coisa não estava certa. As interações, as revelações sobre seu pai, tudo parecia uma grande peça de teatro em que ela era a protagonista ignorante. Quem é você para me deter? Ela perguntou, a voz tremendo, sabendo que era a última palavra que deveria ter dito. O homem a encarou com um sorriso venenoso. Você realmente pensa que sabe quem você é? A herdeira? Não há honra nesse legado. O murmurinho na sala intensificou-se. Ela desejou que o chão se abrisse para engoli-la. Tudo parecia um pesadelo. Mal sabia o que mais estava enterrado na verdade de seu pai. E agora, quase não havia mais tempo para entender. A pressão estava insuportável. Então, como se uma cortina fosse levantada, uma mulher adentrou a sala carregando uma pasta grossa. Seus olhos eram implacáveis. Chega! A verdade precisa ser dita agora. Ela avançou, ignorando os gritos dispersos de interrupção. Júlia reconheceu aquele olhar. Era a advogada que havia representado sua família em uma batalha de herança anos atrás. Sentiu como se um raio a atingisse. Eu não vim aqui para tirar proveito, mas para expor o que realmente ocorreu. A mulher se posicionou na frente de Júlia, firme, destemida. Os documentos que seu pai guardou não são apenas sobre corrupção. Eles revelam ligações que vão muito além de um simples gari. O ar na sala parecia rarefeito. Esse novo desenrolar desafiava tudo o que Júlia pensava saber. A advogada começou a expor as informações, mas então, de repente, a porta se arrombou. Um homem alto,
com um olhar de determinação, entrou. Julia, não acredite nela. Ele se virou para a advogada. Você está errada. Tudo está errado. O homem parecia familiar, mas Julia não conseguia colocá-lo. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, um traço de esperança se acendeu. Você precisa saber sobre mim. Sou seu irmão. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. O silêncio se fez novamente. Seu quê? Julia exclamou, atordoada. As pessoas ao redor começaram a murmurar de novo, o clima de incredulidade se espalhando. Você é um mentiroso. O homem, com um gesto rápido, mostrou um documento. Isso é só o começo. Longe de ser uma herança ou um roubo, tudo isso envolve muito mais. Uma guerra em que você é a única a preencher algumas lacunas. O caos e a confusão se transformaram em um turbilhão emocional. O que ele estava realmente dizendo? Seu pai, um homem comum, envolvido em algo tão sombrio. E ela tinha um irmão? O relâmpago de revelações a atingiu com a força de um furacão. Julia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela mal conhecia seu pai. E agora descobrir que não era só a filha de um gari, mas filha de alguém que manipulava sombras e intrigas. O que mais haveria naquela história? Julia, nós precisamos fugir agora. Não temos muito tempo. Ele se aproximou, os olhos fixos nos dela, enquanto a pressão na sala aumentava por conta da expectativa e dos olhares cautelosos. A advogada, com um misto de raiva e confusão, tinha certeza de que as coisas estavam prestes a se transformar em um grande conflito. Quem ele realmente era? E o que significava essa nova aliança entre eles? As perguntas surgiam a uma velocidade intensa. Ao mesmo tempo, Julia sentiu que os laços de confiança, preconceitos e obrigações estavam se desfazendo. O que mais estava reservado para ela? E antes que pudesse absorver tudo, uma explosão ressoou do lado de fora. As janelas tremeram e o pânico explodiu na sala. O homem que dizia ser seu irmão a puxou para trás. É isso que eu estava falando. Eles estão vindo. Precisamos sair. Uma nuvem de fumaça entrou e o caos reinou. As pessoas gritavam, algumas tentavam encontrar uma saída e outras se jogavam ao chão. Juliana estava paralisada. O rosto do homem ficou sério, quase desesperado. Juliana, escuta. Eles sabem quem você é. Precisamos ir agora. As sirenes da polícia ecoavam, mas não eram as únicas. O som do caos era impressionante, e cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Por que tudo havia se transformado em um filme de terror? Vem, por favor. O homem puxou-a, mas antes que ela pudesse avançar, a advogada gritou. Não confie nele, ele é uma armadilha. E naquele instante, a dúvida voltou a dar um nó no estômago de Julia. Por que deveria escapar com alguém que ela sabia tão pouco? Um farfalhar de movimento a tirou da inércia. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a verdade que ela buscava parecia mais distante do que nunca. E quando olhou para o homem, uma pergunta a atormentou. Ele era a única solução ou a maior traição de sua vida. O dilema a envolvia enquanto a fumaça a cercava, e a única certeza que restava era a incerteza do que poderia acontecer a seguir. Julia estava cercada. O medo se espalhava em seu peito enquanto olhava os homens avançando, e seu coração batia descompassado. A sala estava em caos. Gritos, risos misturados com o pânico. A mulher com o envelope havia desaparecido na confusão, e o peso das revelações a sufocava. Ela olhou para a mãe, a expressão dela um misto de desespero e alívio. As coisas não eram o que pareciam, querida. Eu juro que queria te proteger. As palavras da mãe eram um eco distante, mas Julia não conseguia processar nada. Antes que pudesse reagir, um dos homens ficou a poucos passos dela, a mão se movendo de maneira ameaçadora. Você não pode sair agora, menina. Não até sabermos o que realmente está acontecendo aqui.
Os olhares na sala se voltaram para Júlia, cada gesto seu sendo analisado, e ela sentia a pressão aumentar, como se estivesse sendo esmagada. Algo não estava certo. As interações, as revelações sobre seu pai, tudo parecia uma grande peça de teatro em que ela era a protagonista ignorante. "Quem é você para me deter?" perguntou, a voz tremendo, sabendo que estava ultrapassando limites. O homem a encarou com um sorriso maligno. "Você realmente acha que sabe quem você é? A herdeira? Não tem honra nesse legado." O murmúrio se intensificou. Ela desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Estava presa em um pesadelo. O que mais estava enterrado na verdade de seu pai? Que mais não sabia? O medo a envolvia como uma névoa opressora. Então, como se uma cortina fosse levantada, uma mulher entrou apressada, segurando um envelope manchado. Seus olhos eram frios e determinados. "Chega! A verdade precisa ser dita agora." Ela avançou, ignorando os gritos de interrupção. Era a advogada da família de Júlia, e a familiaridade daquele olhar a atingiu como um raio. "Os documentos que seu pai guardou não são sobre corrupção. Eles escondem conexões que vão além de um simples gari." O ar na sala parecia rarefeito. Aquela revelação desafiava tudo o que Júlia pensava saber. A advogada começou, mas antes que pudesse terminar, a porta se arrombou de novo. Um homem alto, com expressão tensa, entrou. "Júlia, não acredite nela." Ele se virou para a advogada. "Você está errada. Isso não pode ser verdade." Júlia não reconhecia aquele homem, mas havia algo no olhar dele. "Você precisa saber de mim. Sou seu irmão." O silêncio tomou conta da sala. "Seu quê?" Júlia exclamou, atordoada. O clima de incredulidade se espalhou. "Você é um mentiroso." O homem, com um gesto rápido, mostrou um documento. "Isso é só o começo. Longe do que pensavam. Tudo isso envolve uma guerra em que você é a única que pode preencher as lacunas." O que ele estava realmente dizendo? Seu pai, alguém que sempre admirou, envolvido em algo sombrio, e agora tinha um irmão? Assim que a revelação a atingiu, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. As janelas tremeram. O pânico explodiu. "É isso que eu estava falando! Eles estão vindo! Precisamos sair!" O homem puxou Júlia e ela quase se deixou levar, mas a dúvida voltou. Antes que pudesse decidir, o som de vidro se quebrando ecoou e uma explosão jogou todos ao chão. O ar se encheu de fumaça densa e ela viu os homens caindo, luta se desenrolando. O caos reinava, pessoas gritando, correndo. O homem que dizia ser seu irmão a puxou para trás, mas Júlia sentiu seu coração mergulhar em um abismo. "Júlia, escuta! Eles sabem quem você é. Precisamos ir." Os olhos dele eram sinceros, mas algo em seu tom a deixava alerta. Enquanto a sala era um redemoinho de gritos e fumaça, algo dentro dela clama por verdade. Quem era ele realmente e por que agora? Por que estava tudo tão confuso? Com a sala em chamas de tensão, ela hesitou. O que mais ele poderia esconder? O que aconteceria com Jake, a advogada e sua própria mãe nesse momento de pura adrenalina? Ao mesmo tempo em que a confusão aumentava, o eco de algo profundo dentro dela a empurrava para a verdade que não conhecia. E nesse momento, as sirenes da polícia começaram a soar como música de fundo, uma sinfonia incontrolável, enquanto seu futuro parecia irremediavelmente incerto. A única certeza que Júlia tinha era que nada seria como antes, e que a batalha pela verdade apenas começava. E enquanto a fumaça enchia seus pulmões, uma pergunta pairou inalterada. Quem realmente sou eu? Júlia estava cercada. O medo se espalhava em seu peito, enquanto olhava os homens avançando, e seu coração batia descompassado. A sala estava em caos. Gritos, risos misturados com o pânico. A mulher com o envelope havia desaparecido na confusão. E o peso das revelações a sufocava. Ela olhou para a mãe,
a expressão dela um misto de desespero e alívio. As coisas não eram o que pareciam, querida. Eu juro que queria te proteger. As palavras da mãe eram um eco distante, mas Júlia não conseguia processar nada. Antes que pudesse reagir, um dos homens ficou a poucos passos dela, a mão se movendo de maneira ameaçadora. Você não pode sair agora, menina. Não até sabermos o que realmente está acontecendo aqui. Os olhares na sala se voltaram para Júlia. Cada gesto seu sendo analisado, e ela sentia a pressão aumentar, como se estivesse sendo esmagada. Algo não estava certo. As interações, as revelações sobre seu pai. Tudo parecia uma grande peça de teatro em que ela era protagonista ignorante. Quem é você para me deter? Perguntou, a voz tremendo, sabendo que estava ultrapassando limites. O homem a encarou com um sorriso maligno. Você realmente acha que sabe quem você é? A herdeira? Não existe honra nesse legado. O murmúrio se intensificou. Ela desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Estava presa em um pesadelo. O que mais estava enterrado na verdade de seu pai? Que mais não sabia? O medo a envolvia como uma névoa opressora. Então, como se uma cortina fosse levantada, uma mulher entrou apressada, segurando o envelope manchado. Seus olhos eram frios e determinados. Chega! A verdade precisa ser dita agora. Ela avançou, ignorando os gritos de interrupção. Era a advogada da família de Júlia, e a familiaridade daquele olhar a atingiu como um raio. Os documentos que seu pai guardou não são sobre corrupção. Eles escondem conexões que vão além de um simples gari. O ar na sala parecia rarefeito. Aquela revelação desafiava tudo o que Júlia pensava saber. A advogada começou a expor algumas verdades, mas antes que pudesse terminar, a porta se arrombou de novo. Um homem alto, com expressão tensa, entrou. Júlia, não acredite nela. Ele se virou para a advogada. Você está errada. Isso não pode ser verdade. Júlia não reconhecia aquele homem, mas havia algo no olhar dele. Você precisa saber de mim. Sou seu irmão. O silêncio tomou conta da sala. Seu quê? Júlia exclamou atordoada. O clima de incredulidade se espalhou. Você é um mentiroso. O homem, com um gesto rápido, mostrou um documento. Isso é só o começo. Longe do que pensavam. Tudo isso envolve uma guerra, em que você é a única que pode preencher as lacunas. Então, como um trovão, um clarão apareceu de repente no teto. Uma explosão. Uma luz ofuscante o cegou, e os gritos aumentaram em desespero. A janela atrás de Júlia se estilhaçou com uma força. Ceramista voando por toda parte. Ela mal teve tempo de se proteger ao sentir o vidro próximo ao seu rosto. Vamos! O homem gritou, puxando-a com força. Mas antes que atingissem a saída, dois homens do lado da sala, que pareciam estar em uma conversa ao fundo, soltaram risadas cortantes que ecoaram na instabilidade do momento. Esse era o plano. O pai e a mãe dele, essa família toda, achando que estavam a salvo. Agora, tudo vai por água abaixo. Júlia parou. O que você acabou de dizer? O homem olhou para ela, a bravura em seus olhos, mostrando o mesmo medo que a consumia. Eles sabiam da sua família, da história dele. Tudo isso é um jogo, e você, querida, é apenas a peça final. As palavras cortaram como uma faca. O que ele queria dizer? O homem que afirmava ser seu irmão não era apenas um possível aliado. Ele poderia ser parte de algo muito maior que ela não entendia. E o que estava acontecendo agora era um jogo de sombras, onde a própria vida dela era o prêmio. Precisamos sair, você não entende, eles vão acabar com você, gritou ele, arrastando-a para fora enquanto a fumaça começava a se espalhar. Júlia estava paralisada, confusa. Enquanto o cenário ao seu redor se desfazia em caos,
As sirenes da polícia ecoavam ao longe. Júlia! O grito dela era um lamento que se perdia na confusão. Você tem que confiar em mim. Eu sou sua última esperança. E em meio ao delírio, ela viu um brilho de nostalgia refletido em seu olhar. Você parece com ele, murmurou sem acreditar. Mas antes que pudesse processar a grande revelação, uma sombra se lançou sobre eles, e uma voz grossa gritou: Pare agora, ou eu atiro. A sala estava mudando, e a disputa pelo controle estava a ponto de explodir. O que estava acontecendo? Os laços que podiam existir entre eles eram mais do que aparentes. A verdade estava segurando um bastão com dois lados perigosos, e a única certeza que restava para Júlia era que, enquanto buscava entender a história dela, estaria imersa em uma batalha pela própria vida. Júlia estava paralisada, e o pânico engolindo-a. Pare agora, ou eu atiro! A voz profunda cortou o ar como uma faca. O homem na frente dela, que dizia ser seu irmão, mantinha-se firme, mas Júlia sentia a tensão a sufocar. O medo questionava tudo. Precisamos sair, gritou ele, puxando-a, enquanto o homem ameaçador a encarava. O som da sirene da polícia ecoava ao longe, e a fumaça começava a lhe arder nos olhos. O caos tomou conta da sala novamente. Não confie nele, a advogada gritava, mas Júlia estava em um labirinto de incertezas. As palavras ecoavam na mente dela, lutando por espaço. O que faço? A decisão pairava no ar, e aquele momento se arrastava como uma eternidade. Você é a única que pode decidir. O irmão atendia ao olhar de Júlia, buscando seu apoio. Você sabe que precisamos sair e desvendar a verdade juntos. Ele deu um passo à frente, abrindo os braços como quem busca abrigo. A sala tremeu ao apontar de armas, mas Júlia não via mais apenas medo. Via uma saída. Uma esperança nascia em meio ao desespero. Ela olhou nos olhos do homem. Se você realmente é meu irmão, devemos descobrir o que está acontecendo, juntos. Minha vida inteira foi construída em mentiras. Ele assentiu, e juntos começaram a correr. Enquanto passavam pela porta arrombada, ouviram o grito de milhares de vozes, misturando-se ao barulho da confusão. Júlia sentia a adrenalina escorrendo por seu corpo. Era como um sonho distorcido, mas a urgência a manteve alerta. Temos que ir para a garagem, gritou ele, puxando-a pela mão. Uma sombria realidade a entristecia, mas havia um lampejo de coragem dentro dela. Ainda temos que saber o que seu pai realmente era. O peso da frase caiu como chumbo em seu estômago. A cada passo, as imagens do pai esvoaçavam, lembranças de abraços e ensinamentos. Mas agora, tudo estava manchado por uma verdade que ela não queria reconhecer. Ao girar a esquina, Júlia avistou uma saída. O ar fresco se misturava ao cheiro enjoativo de fumaça. Vá, eu cuido do resto, o irmão gritou. Ela hesitou apenas um segundo, sentindo que a vida dela havia virado de ponta cabeça. Mas ela sabia o que fazer. Júlia se virou e correu. O sentimento de seguir em frente pulsava forte em seu coração. Quando chegou à rua, a luz do sol a ofuscou. O mundo lá fora estava em frenesi. Cores, sons, gritos. Ela olhava em volta, tentando encontrar um alívio para a dor. E então, uma mão segura a prendeu. Você não pode fugir assim. Uma figura conhecida, um dos homens de antes. O ódio em seus olhos e a presença dele como um pesadelo voltando para a vida. Júlia não podia perder o controle. Mas antes que pudesse reagir, o braço do irmão a envolveu. Você não a tocará! Ele se colocou entre Júlia e a ameaça. A luta estava prestes a começar, mas não havia escolha. Se a luta não era só dele, era de ambos. E ali, entre o caos e a luta pela verdade, Júlia finalmente sentiu que as raízes de sua história poderiam se transformar em algo novo. A adrenalina corria nas veias, e a determinação a envolvia como uma armadura. O que quer que viesse a seguir, ela não estaria sozinha. Havia um novo caminho a trilhar,
e aquele caminho prometia respostas. O futuro? Incerto. Mas um mistério pairava no ar, e a luta pela verdade agora era compartilhada. Júlia sentiu a força ressoar, assim como o lamento do passado. Agora, vamos desvendar isso juntos, gritou eles em uníssono. Essa jornada estava prestes a começar, e a verdadeira batalha pela identidade deles estava longe de acabar. Se você se emocionou com esta história, precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e explodir o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais de um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa fazer parte dessa comunidade. Vamos juntos nessa.